Fala confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai fazer um bolo de limão como você nunca viu. Então pode esquecer aquela história da gente fazer bolo de limão com gelatina e o recheio ser leite condensado com limão. Aqui a gente vai fazer uma coisa completamente diferente, muito saborosa e com azedinho que o limão merece. Eu preparei esse vídeo para vocês, para eu poder mostrar para vocês como é que a gente pode fazer um bolo de limão, por exemplo, sem a gente cair nos mesmos processos e nos mesmos tipos de massa e de recheio que a gente já faz há muito tempo e sempre aquela coisa de misturar leite condensado com limão, aí faz aquela espécie de creme que a gente chama de mousse, mas que não é mousse, aquele bolo de limão que a gente faz com gelatina de limão e o bolo ficar verdinho, nada de errado com essas receitas, mas como a gente já está acostumado a ver essas receitas frequentemente, eu resolvi trazer aqui uma receita um pouco diferente de um bolo de limão, onde o recheio também é de limão, uma calda para regar esse bolo que também é de limão e ele é finalizado com um merengue italiano neutro para balancear essa acidez toda. Esse bolo vai ser bastante azedinho, com a umidade no ponto certo e uma massa amanteigada com farinha de amêndoas que também dá uma textura muito legal. Então vamos para essa receita que ela está muito gostosa e é mais um tipo de bolo, mais um tipo de recheio para você agregar aí na sua gama de recheios e você poder, na sua gama de bolos também, você poder passar a fazer esse bolo e esse recheio a partir de agora. Então vamos ter uma massa de limão com farinha de amêndoas, um recheio de limão que é um famoso curd de limão que a gente conhece, é uma receita de origem britânica, que é um creme amanteigado, é quase como se fosse uma geleia, entre aspas, de limão, bem amanteigada, bem aveludada, bem sedosa, muito gostosa. E a gente vai finalizar com uma cobertura de um merengue clássico, merengue italiano. Eu vou mostrar para vocês, nunca fiz um merengue italiano aqui nesse canal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que ele é feito. Vamos começar então com a massa do nosso bolo. A gente sempre começa no canal, quando é bolo, a gente começa com a massa, então não podia ser diferente hoje. E essa massa vai precisar dos seguintes ingredientes. O primeiro deles, obviamente, farinha de trigo. Sempre a gente numa massa de bolo, a farinha de trigo vai entrar para ajudar a trazer a estrutura e elasticidade que uma massa de bolo precisa. Porém, nessa receita, a quantidade de farinha de trigo não é tão elevada. Primeiro, porque a quantidade de massa que a gente vai fazer não é muito grande. E segundo, porque a gente tem outros dois ingredientes que vão auxiliar na função da farinha. É claro, como eu já contei aqui para vocês diversas vezes, a farinha é o único cereal que consegue trazer essas características de estrutura e elasticidade com mais força, porque é o único cereal que tem a quantidade de glúten numa quantidade elevada e dá essa possibilidade pra gente. Por isso que a farinha de trigo é sempre a base para a gente fazer pães, massas de bolo, massa de macarrão. Porém, existem outros ingredientes, outras farinhas que a gente pode utilizar, que substituem a farinha e mudam a consistência, a textura do bolo, para que a gente possa atingir outros resultados, que é o caso dessa massa de bolo. Então, outra farinha aqui que a gente vai utilizar é o amido de milho. Não é uma farinha, né? Mas é o amido extraído do milho e a gente vai utilizar o amido de milho aqui nessa receita, que vai ajudar também a dar consistência para a nossa massa, só que ela vai deixar a massa um pouco mais leve. Só alertando aqui que essa massa não é uma massa levinha, fofinha, não, é uma massa mais densa e mais amanteigada, tem uma textura diferenciada por conta da farinha de amêndoas que vai vir daqui a pouquinho e tem um sabor também bastante característico, amanteigado, e tem o limão, porque essa massa também leva limão, leva bastante gordura, enfim. Então ela não é uma massa de pão de ló, ela é uma massa um pouquinho mais pesadinha, só que ela tem as suas características de umidade e de textura muito interessantes. Então o amido de milho vem justamente para tirar um pouco a carga desse peso que a farinha traz e dar uma suavizada na massa, porém contrabalanceando a umidade dos líquidos que entram também. Em seguida a gente vai utilizar a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas aqui nessa massa entra justamente para trazer uma textura diferente, né? A farinha de amêndoas por si só ela não tem um sabor presente, ela tem um sabor bastante neutro, suave, ela não tem aquele sabor forte de amaretto, né, que licores de amêndoas costumam ter. Só que ela entra para dar uma textura interessante, tira um pouco da carga da farinha de trigo, então são esses três ingredientes secos que fazem a função farinhas
deste bolo, que então formam a farinha de trigo, o amido de milho e a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas aqui não é obrigatório, porém, se você não for usar a farinha de amêndoas aqui, você precisa aumentar mais um pouquinho a quantidade de farinha de trigo, de amido de milho, para chegar no balanço ideal de umidade. Lembrando que essa massa específica, o diferencial dela justamente é a farinha de amêndoas, o limão siciliano, a quantidade de gordura. Então, caso você tire a farinha de amêndoas, só para você já ficar esperto que a consistência, a textura da massa vai ficar um pouco mais lisa, um pouco mais neutra, um pouco mais comum, não como a textura do bolo que a gente vai fazer aqui hoje. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar é o ovo. E o ovo aqui vai entrar para trazer mais umidade para essa receita. Ele entra numa quantidade bastante grande. Ele ajuda a trazer, além de trazer umidade, ele ajuda a emulsionar a receita, lembrando que as gemas são emulsificantes naturais. Ele ajuda também a trazer aeração, porque no modo de preparo vocês vão ver que a gente vai aerar esses ovos e vai ajudar a trazer aeração para esses ovos. Então a parte de aeração, de crescimento dessa massa está muito apoiada na aeração dos ovos por conta do método de preparo que a gente vai utilizar, e ajuda também a trazer um pouquinho de gordura que também está nas gemas. Lembrando que as gemas tem a concentração de gordura dos ovos, é onde tem gordura, onde tem onde está concentrado a maior parte de sabor dos ovos estão nas gemas, e as claras têm muito mais umidade, tem muito mais água, ela tem um sabor um pouco mais neutro, mas são as claras que têm essa propriedade de espumar e expandir e trazer a aeração que a gente precisa. Em seguida, a gente vai utilizar o açúcar refinado. O açúcar refinado vai entrar na massa do bolo, obviamente para adoçar a massa do nosso bolo, mas ele também entra com outras funções, como estabilizar as aerações que nós vamos fazer com os ovos. Então o açúcar ele age como estabilizante de uma aeração à base de ovos. Quando você bate uma clara em neve sozinha, só ela, e uma clara em neve com açúcar, essa clara com açúcar tende a ficar estável por muito mais tempo do que uma clara batida sozinha, tá? Então, qual que são as diferenças aí? Quando você bate a clara com o açúcar juntos na batedeira, as claras demoram mais tempo para chegar no estado de neve, montado, parecendo um merengue. Só que depois de montado, essas claras sempre permanecem mais estáveis por mais tempo. Quando você bate as claras sozinhas, elas espumam com muito mais rapidez do que quando está com açúcar, só que elas também perdem a estabilidade e se desmancham com muito mais rapidez quando estão sem o açúcar. Outro ingrediente que entra como fator adoçante na nossa receita é o mel. Aqui o mel entra pura e simplesmente para dar um toque de sabor a mais na massa do nosso bolo. Caso fosse uma massa de bolo neutra, a gente substituiria essa quantidade de mel por açúcar refinado, mas é realmente uma quantidade muito pequena, só para a gente trazer um pouquinho mais de sabor para a nossa massa. Nossa massa tem pontos de sabor aqui e ali, então tem aqui o mel, que a gente já falou da farinha de amêndoas, que traz uma textura, é uma massa cheia de nuances, e o mel é uma delas, e ele entra pura e simplesmente para dar um sabor, um toque, não é uma coisa que vai ficar, não é um pão de mel, né? É um pequeno toque, sabor suave na nossa massa. Em seguida nós vamos utilizar a manteiga, e a manteiga aqui entra em grande quantidade, porque essa é uma massa bastante amanteigada. Se você for ver a proporção de manteiga em relação aos outros ingredientes, você vai perceber que é uma massa que tem muita manteiga, e essa é uma característica muito forte dessa massa. Ela é uma massa densa, porém a manteiga traz um sabor e uma untuosidade muito interessantes para essa massa. Talvez se essa massa não tivesse esse teor de gordura tão alto, ela fosse uma massa muito mais ressecada do que ela na verdade é. Então a manteiga entra aí para trazer, obviamente, gordura. A manteiga é uma gordura, então ela vai trazer muito sabor, untuosidade, e ela ajuda no processo de retardamento do ressecamento da massa. O que significa isso? Significa que essa massa demora muito mais tempo para ressecar e ficar seca, envelhecida, sem aquela textura inicial de quando a gente acaba de assar um bolo. A gordura, qualquer gordura em massa de bolo, auxilia nesse processo de preservação da massa por mais tempo, deixando a massa com a sua textura original por um período maior de tempo. Por isso que os pães de ló, as massas aeradas, tendem a ressecar com muito mais facilidade do que uma massa de bolo amanteigada. E em seguida a gente vai utilizar
o limão. E aqui nessa receita eu vou fazer essa receita inteira, eu vou utilizar o limão siciliano. Isso não significa que não dê para utilizar o limão Tahiti. Por que eu estou utilizando o limão siciliano? Porque eu particularmente gosto muito do sabor que ele tem. Ele tem um aroma mais floral, uma coisa um pouco mais suave. Então eu gosto de utilizar esse limão. Mas não significa que você não possa utilizar o limão Tahiti, o limão cravo, qualquer outro tipo de limão que você queira. Inclusive você pode até misturar dois tipos de limão para poder fazer essa receita. Então aqui não é obrigado a ser siciliano, mas é limão. Então a gente vai utilizar suco do limão e as raspas do limão. Porque o suco, apesar de ter bastante sabor, ele não tem tanto aroma quanto as cascas. As raspas da casca do limão ou de qualquer outra fruta cítrica têm os óleos essenciais dessa fruta. E esses óleos essenciais têm um aroma absurdamente gostoso, cheiroso, muito intenso, né? Quem já espremeu casca de mexerica, assim, dobrou ela, sai aquele jatinho de suquinho, digamos assim, sabe? Como aquele cheiro é muito mais forte do que o cheiro do suco da própria fruta lá do gominho. Então por isso que a gente usa o suco e também usa as cascas, porque a gente vai aproveitar os sabores e os aromas do suco e os aromas da casca também. Então o suco de limão, lembrando que ele é nosso ingrediente que entra com a umidade, tá? Ele vai, por exemplo, numa massa neutra de bolo branco, provavelmente a gente utilizaria um leite integral. Aqui a gente utiliza o líquido que vai fazer às vezes da umidade, vai ser o suco do limão. E as raspas são, pura e simplesmente, um ingrediente de agente de sabor, um agente aromático que vai entrar aí para dar mais sabor para a nossa massa do nosso bolo. E por último, o último ingrediente, mas não menos importante, é o fermento químico. O fermento químico vai entrar numa massa de bolo, como sempre, para auxiliar na expansão e no crescimento dessa massa. Modos de preparo dessa massa, desse bolo, hoje eu vou te mostrar um outro jeito da gente agregar a gordura numa aeração, porque a gente sabe que esse processo, muita gente fala, ai meu Deus, eu não sei como faz isso, toda vez que eu faço minha massa abaixa. Então hoje eu já mostrei aqui alguns jeitos no canal de você adicionar gordura em aerações. Hoje eu vou te mostrar um jeito que eu nunca mostrei aqui nesse canal. Então já aproveita, já dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal porque a dica vale bastante. Aí você pode escolher qual forma você acha melhor. Eu já mostrei algumas aqui, acho que eu já mostrei duas formas diferentes de a gente adicionar gordura em aeração. Hoje eu vou mostrar mais uma, então vai ser a terceira forma de você adicionar gordura numa aeração, numa massa de bolo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar toda a manteiga da nossa receita, vai derreter, pode ser no micro-ondas ou em banho-maria. Cuidado para não deixar ela muito quente. A gente quer que ela se derreta por completo, você não precisa ferver a manteiga, não deixar ela muito quente. E aí, quando você tiver essa manteiga inteira derretida, você vai misturar ela com o suco dos limões. Todo o suco dos limões da receita, junto com a manteiga, e vai misturar isso, vai virar um líquidozinho amarelo de manteiga com açúcar. Deixe isso reservado. Aí você vai partir para um processo dentro da batedeira com o globo. O globo é aquele de arame assim que a gente bate para agregar ar em processos que precisam de agregar ar, como esse que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente vai levar para a batedeira os ovos inteiros, claras e gemas. E aí lá dentro a gente vai também adicionar o mel, as raspas de limão e o açúcar refinado. Então, ovos, mel, raspas de limão, açúcar refinado, todos na batedeira, e a gente vai começar a bater isso para a gente obter a aeração que a gente precisa dessa massa. Isso você pode fazer em velocidade média. Pode ser em velocidade alta? Pode, só que aí entra uma dica que eu também sempre falo aqui no canal toda vez que a gente vai fazer uma aeração à base de ovos. Quanto mais rápido você bate essa mistura na batedeira, mais rápido ela vai montar. Só que essa aeração vai ser formada a partir de bolhas muito grandes de ar e mais instáveis, ou seja, sua massa tende a se desmanchar com mais facilidade. Aí depois, quando você for adicionar outros ingredientes, ela pode murchar muito facilmente. Quando você bate em velocidade média, uma coisa mais devagarzinha, ela demora mais para chegar, claro, porque a gente está batendo muito mais devagar do que se a gente colocasse no última velocidade da nossa batedeira. Porém, quando a gente bate em velocidade mais baixa, as bolhas de ar que se formam na nossa aeração de ovos são bolhas muito menores. Isso faz com que a nossa aeração fique muito mais estável e muito menos propensa a se desmanchar. E aí, quando você vai adicionar os outros ingredientes, a nossa massa tem mais chances de se manter estruturada e um pouco mais leve do que se você fizesse a aeração com a velocidade alta da batedeira. Porém, como eu disse no começo,
Pode bater em velocidade alta, só tem essa diferença entre velocidade média e velocidade alta para a aeração com os ovos. Depois que a nossa aeração estiver muito bem batida, a gente tira essa mistura da batedeira e aí a gente vai adicionar os secos, que são farinha de trigo, amido de milho, fermento em pó e farinha de amêndoas. Porém, você vai primeiro adicionar farinha de trigo, amido de milho e fermento em pó peneirando, tá? O interessante é que você peneire um pouco dessa farinha dentro do bowl onde está a sua aeração de ovos. Mexa agora com muito cuidado, a mão, de baixo para cima. Pode ser com fouet? Pode. Eu até gosto de mexer com fouet porque ele ajuda a dissolver qualquer pelota de farinha que possa se formar. E aí você mexe isso de baixo para cima sem bater. Se você bater, você vai começar a desmanchar a sua aeração porque a gente está adicionando outros ingredientes ali cujos ovos não suportam o peso. Então a gente tem que mexer com cuidado agora. E aí você vai adicionando. Você pode adicionar de uma vez, peneirar tudo e mexer, e pode fazer em 2 ou 3 vezes, caso você não tenha tanta habilidade em mexer e tenha medo que a sua massa se desmanche. Só não fique mexendo demais, porque por mais que você esteja mexendo devagar, se você mexer por muito tempo, a sua massa vai desmanchar mesmo assim. Então o ideal aqui eu gosto de falar que você tem que ser ágil, porém devagar. O que significa ser ágil? É você fazer isso num espaço de tempo mais curto possível, porém sem velocidade, né? Mexendo devagarzinho. E aí, a farinha de amêndoas não adianta você querer colocar na peneira, porque ela não é fina o suficiente para passar na peneira e você vai acabar perdendo farinha de amêndoas dentro da peneira. Então você pode jogar ela diretamente na massa. Misturou tudo isso, você vai adicionar agora a manteiga que estava misturada com o limão previamente, que a gente fez a primeira coisa. Como você vai fazer isso? Agora que vem a dica de como misturar a gordura numa aeração de ovos de uma forma diferente. Você vai pegar um pouco da massa do bolo, que tem a farinha, que tem os ovos, que tem o amido, que tem tudo lá. Um pouco dessa massa você vai jogar dentro da mistura de manteiga e limão. E aí essa massa você vai misturar ali na mistura de manteiga e limão. Não tem uma quantidade exata, é meio que no olho, você pode dar uma olhada aí no vídeo a quantidade que eu coloquei. E aí essa massa você vai meio que homogeneizar com o limão e com a manteiga, e aí essa massa com limão, manteiga, uma parte daquela que a gente fez agora, você vai jogar sobre o restante da massa e mexer de baixo para cima para homogeneizar com cuidado. Por que fazer isso? Porque a massa, o limão e a gordura já vão previamente misturadas numa parte dos ovos da farinha para aquela outra massa. Isso traz uma facilidade na hora de você misturar e impede que essa mistura abaixe como ela poderia abaixar se você jogasse só a manteiga de uma vez. Então, esse é um artifício que você pode usar para adicionar a gordura e a nossa massa não abaixar. Terminou de homogeneizar a manteiga e o limão, parou de mexer, a massa está pronta, aí a gente vai levar essa mistura para as formas. Aqui, essa massa de bolo dá para fazer 2 formas de 20 centímetros de diâmetro para fazer uma camada só de 3 centímetros de altura, ok? O que isso significa? Que eu vou montar um bolo baixo com 2 camadas e um recheio. Se você quiser fazer um bolo com mais camadas, você pode fazer mais massa. Essa massa aqui vai dar 2 camadas de 3 centímetros. Se você quiser cortar essas camadas, você até pode, mas essa é uma massa que eu não aconselho ficar fatiando muito, porque ela não tem uma maleabilidade tão legal. Ela é mais quebradiça por conta da textura que ela tem, por conta da farinha de amêndoas, da quantidade de gordura. Então ela não é uma massa maleável, ela é uma massa mais paradona, então ela não permite tanta fatia. É mais legal você assar no tamanho que você quiser. E aí você pode estar me perguntando agora, posso assar em uma forma só de 20 centímetros? Pode. Eu não acho legal, porque essa é uma massa bastante densa e talvez ela não fique tão estruturada quando assada toda de uma vez. Eu prefiro dividir em 2 de 20. Se for fazer em de 15, eu sugiro dividir em 3 formas de 15 ou até 4 de 15, fica uma camada mais fininha. Formas untadas e enfarinhadas. Vamos levar essa massa ao forno, forno médio. Essa massa ela tende a criar cor em cima e embaixo com muita facilidade. Então, forno médio, 160 graus. E aí, essa massa ela é um pouco mais rapidinha. Então, por volta de uns 30 minutos, ela já vai estar pronta. Como eu gosto de ver se está pronto, eu coloco a minha mão no centro do bolo,
aperto, se ele vai e volta com uma esponjinha, já está pronto. Se você não tiver segurança em fazer dessa forma, pode espetar o palito também. Mas fica de olho nessa massa, porque ela ganha cor e fica pronta rápida, mais rápido do que os outros bolos costumam ficar. Então é bom a gente ficar de olho, ficar mais atento a essa massa. Quando são outras massas que demoram mais, a gente fica mais tranquilo, fala, deu meia hora, ainda não deu. Mas essa daí não, melhor você dar uma olhada ali nos 20, nos 25, nos 30, para ter certeza. Pode ser que, dependendo do seu forno, ela demore um pouco mais ou um pouco menos, então vamos ficar ligado. Massa no forno, agora é hora da gente fazer a calda que vai molhar o nosso bolo. Como assim? Essa massa, apesar dela já ter limão, dela já ter raspas de limão, a gente vai fazer uma caldinha à base de água e açúcar para molhar esse bolo, e claro que a nossa calda também vai ser de limão. Eu estou fazendo aqui um bolo bastante cítrico. Se você prefere uma coisa um pouco menos azeda, um pouco menos ácida, é só diminuir as quantidades de limão, tanto da calda quanto do bolo. Se você diminuir a quantidade de limão do bolo, tira o suco de limão e coloca ou água ou leite. E aí, aqui na calda é a mesma coisa. Se você quiser tirar a quantidade de limão que eu estou pondo, tira a quantidade de limão e coloca em água. E aí, para essa calda, a gente vai precisar de água, açúcar refinado e limão siciliano, suco de limão siciliano. A gente vai levar os 3 ingredientes para a panela e vai deixar ferver. Não tem muita minúcia nesse preparo. Juntou os 3 ingredientes, leva ao fogo. A hora que ferver, dá 1, 2 minutos, desliga o fogo, tá pronto. Não tem que chegar num ponto específico, uma temperatura específica. Só todos os ingredientes se dissolverem, desligou, tá bom. Deixa essa calda esfriar bem para a gente poder utilizar ela na hora de a gente molhar o bolo. A calda realmente é um processo muito simples, porém que agrega muito sabor, dependendo da massa de bolo que a gente tem que fazer. Lembrando aqui que calda para molhar bolo, você pode muito bem avaliar se você quer utilizar ou não, tá? Nem sempre a gente precisa de uma calda para molhar uma massa de bolo. Tem massas que já são bastante úmidas, massas que já são bastante saborosas, e nem sempre vale a pena a gente jogar uma calda ali em cima daquela massa. Por exemplo, uma massa de bolo de cenoura. É uma massa que por si só já tem bastante sabor, já tem uma umidade bastante presente, então eu não vejo necessidade de a gente fazer uma calda para molhar um tipo de massa como esse, como é o caso do bolo de cenoura, como é o caso de uma massa, aquelas massas de bolo de chocolate mais densas e úmidas, também não tem necessidade. Às vezes uma massa de frutas secas que já tem bastante textura, bastante umidade, também não tem necessidade. Então vale aí a gente ponderar quando é que vale a pena a gente utilizar uma calda ou quando é que não vale. Isso, é claro, vai de cada um de nós e de qual o conceito que a gente quer passar e de qual sabor a gente quer no final das contas, mas não necessariamente a gente é obrigado a colocar molhar o bolo com alguma calda em todos os bolos que a gente fizer. Em seguida a gente vai preparar o nosso curd de limão, ou lemon curd como é conhecido. É um recheio, é um creme tradicionalmente inglês, que é a base de limão siciliano, gemas e manteiga. O nosso aqui vai levar um outro ingrediente que é para ajudar a gente a trazer uma consistência um pouco mais firme, já que eu quero uma camada de recheio um pouco mais grossa, então a gente precisava de uma estrutura, né, nesse creme para que ele não escorresse com tanta facilidade. Mas originalmente ele tem uma textura um pouco mais fluida, como uma geleia. Ele não chega a ser uma geleia porque ele leva outros ingredientes bastante gordurosos, mas ele é conhecido informalmente como uma geleia inglesa de limão siciliano. E para a gente fazer isso, a gente vai precisar de alguns ingredientes, além desses que eu falei para vocês. Então, vamos para os ingredientes. E o primeiro ingrediente desse recheio são as gemas. E as gemas são um dos ingredientes bases desse creme. Elas, junto com a manteiga, que eu já vou falar daqui a pouco, são responsáveis por dar o corpo, a textura e a untuosidade desse recheio. Então, não tem leite condensado, não tem creme de leite, não tem chocolate, não tem nada dessas bases maiores que a gente está acostumado a usar em recheios. As bases deste recheio são justamente as gemas e a manteiga. Então, as gemas vão trazer consistência, cor, sabor, textura, untuosidade. Tudo isso, junto com os outros ingredientes, vão dar a textura, a consistência ideal e conhecida por ser do lemon curd. Então, o primeiro ingrediente são as gemas dos ovos, que são base desse recheio.
O segundo ingrediente, como eu acabei de falar, é a manteiga. A manteiga entra em uma quantidade maior do que a de gemas, porque a manteiga também vai ajudar a dar corpo e consistência. A manteiga, quando ela resfria, ela traz um corpo interessante para alguns preparos, como é o caso do buttercream, que a manteiga ajuda a deixar o buttercream mais untuoso e também ajuda a deixar o merengue, por exemplo, mais consistente. Então aqui nesse caso a manteiga entra com a mesma função do que ela entraria num buttercream. Ela vai trazer mais sabor, mais cor, mais estrutura também. E ela, junto com a gema, são a base do nosso recheio, por isso que a manteiga entra em tão grande quantidade. Você pode estar se perguntando se esse recheio não fica extremamente pesado e amanteigado e engordurado. E aí a resposta que eu vou te dar é não, porque a gente tem um ingrediente muito específico nesse creme que quebra esse excesso de gordura, digamos assim, que é justamente o limão. O limão é conhecido por quebrar ajuda a quebrar e a balancear cremes ou massas ou preparos muito gordurosos. Como é o caso, por exemplo, da maionese. Quando a gente coloca um pouco de acidez na maionese, quando a gente faz uma maionese caseira, seja limão, seja vinagre ou qualquer outra fonte de acidez, qualquer fonte de acidez ajuda a quebrar e balancear produtos, cremes, massas ou preparos muito gordurosos. Por isso que a gente tem esse costume de colocar, por exemplo, limão no torresmo, porque o torresmo é um preparo muito gorduroso e o limão ajuda a quebrar, a balancear, a trazer uma leveza, uma coisa um pouco mais refrescante. E aí o limão nesse preparo justamente ajuda a balancear isso. A gente tem a gordura, a gente tem a untuosidade, aquela coisa macia no paladar por conta da gordura, porém, por outro lado, a gente tem a acidez que traz essa coisa mais refrescante e ajuda a balancear essa gordura toda. Então, por isso que o nosso próximo ingrediente justamente é o suco de limão. E aqui, como eu falei para vocês, eu estou utilizando suco de limão siciliano porque eu quis utilizar esse limão para esse preparo, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de limão que você queira. O suco de limão aqui entra, obviamente, como eu acabei de explicar, para balancear e contrapor esse excesso de gordura que a gente tem nesse creme. E ele também ajuda a trazer sabor e umidade, tá? Então, por isso que aqui a quantidade de limão, quando for ser mexida, precisa ter muito cuidado, porque quanto mais suco de limão você põe, mais líquido o seu creme vai ficar. E quanto menos suco de limão você põe, mais firme o seu creme vai ficar. Aqui não dá muito para a gente só tirar o limão e pronto, ou só colocar mais limão e pronto. Você tem que balancear a receita inteira para que você não perca a consistência, principalmente nesse creme, que é um creme que vai ser utilizado para recheio, não é só uma cobertura ou, enfim, uma calda, não, é um recheio com uma textura e uma grossura que precisa se sustentar entre duas massas, enfim, então isso precisa ter um corpo e por isso que ele está balanceado dessa forma, nessa fórmula que eu passei para vocês aqui. Em seguida a gente vai utilizar açúcar refinado. O açúcar refinado obviamente vai adoçar nosso creme, mas ele também tem uma função muito importante aqui. Como esse creme vai ser levado ao fogo e a grande parte do nosso creme é à base de gemas, o açúcar aqui ajuda a retardar o ponto de coagulação das gemas, né? Quando as gemas in natura entram em contato com o calor, elas coagulam com muita facilidade. É só você imaginar a gema de um ovo cozido, ela fica bem rígida e ela esfarela. Para que isso não aconteça com tanta facilidade, não é que não acontece, por isso que esse é um creme que precisa ter muito cuidado no modo de preparo, a gente adiciona o açúcar refinado às gemas para que as gemas consigam suportar mais calor do que elas suportariam se estivessem in natura. E isso acontece por motivos químicos e físicos quando uma substância entra em contato com a outra. O açúcar tem essa propriedade higroscópica de puxar a umidade dos ingredientes que têm umidade e deixar as misturas mais fluídas também, e ele vai fazer isso aqui na nossa receita, no nosso modo de preparo, você já vai entender como. E por último, o último ingrediente que geralmente não faz parte de um curd de limão é o amido de milho. O amido de milho aqui vai entrar justamente para dar consistência. Ele vai aqui, especificamente nessa receita, agir como um agente espessante, que ajuda a deixar o preparo mais espesso, mais grosso, mais consistente. Por quê? Como eu disse para vocês, o lemon curd ele tem uma textura um pouco mais fluida, principalmente quando a gente está em temperaturas mais elevadas, e aí então o amido de milho vai me ajudar a trazer uma consistência um pouco mais firme, como se fosse
num creme de confeiteiro, por exemplo, um creme de confeiteiro tradicional. O amido de milho vai fazer exatamente a mesma função. Lembrando aqui que esse creme, ele não aceita muito bem altas temperaturas depois de pronto. Por exemplo, o meu bolo montado lá com o recheio não vai aguentar temperaturas muito altas. Isso não significa que ele não possa ficar exposto fora da geladeira, numa mesa, não é isso. Claro, ele tem uma validade também curta por conta dos ingredientes, mas ele suporta ficar sem estar sob refrigeração, mas ele não suporta altas temperaturas e ele é um creme delicado. Porém, com o amido de milho que nós vamos colocar aqui, ele fica assim com uma consistência bastante interessante. Vocês vão ver no final desse vídeo como é que ele fica, não preciso nem falar. Então agora a gente vai para o modo de preparo desse creme, que também tem algumas etapazinhas, mas não é complicado. Você só precisa tomar cuidado com algumas etapas por conta das gemas, enfim. Uma coisa que eu inclusive já falei aqui quando a gente fez creme de confeiteiro e hoje a gente vai falar de novo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer com este creme é misturar o amido de milho no suco de limão. Por quê? Porque eu já vou dissolver esse amido nessa umidade e deixar ele mais solto, sem risco de empelotar. E aí, eu vou misturar as gemas com o açúcar. Não vai colocar o amido nas gemas antes do açúcar, porque senão acontece uma coisa um pouco chata. O amido de milho, ao contrário do açúcar, ele suga a umidade, por exemplo, das gemas e ele deixa aquela mistura seca. Então, se você misturar, por exemplo, gemas com amido de milho, nas proporções, por exemplo, dessa receita, pode ser que comece a formar uma farofinha. E aí você não consegue dissolver esses pedaços aglutinados de amido com gemas e aí depois o seu creme fica empelotado. E aí, se você mistura primeiro o açúcar faz o oposto. Ele solta a umidade das gemas, deixa aquela mistura muito mais fluida. E aí, quando você cozinha isso, tem menos perigo de empelotado que se você misturar o amido antes. Então você mistura gemas com açúcar, amido com limão. Depois que as gemas já estiverem muito bem misturadas com açúcar, você joga essa mistura de limão com amido de milho, homogeniza isso e vamos levar esta panela ao fogo. E aqui a gente vai mexer em fogo baixo, estou mexendo com o fouet para dissolver o tempo todo. E essa mistura aos poucos vai começar a cozinhar e a engrossar. Vai ser mais ou menos parecido com um creme de confeiteiro, né? Que tem amido de milho, que tem gema, é a mesma cara, a mesma textura. Só que nesse caso, como a gente só tem gemas ali dentro, não tem leite, creme de leite, é mais perigoso. Então você tem que mexer em fogo baixo, mexendo sempre, nada de largar a panela lá, e ele vai começar a engrossar. A hora que ele engrossar bem, começar aquela coisa que desgruda um pouco do fundo da panela, ficar um cremão lisinho, brilhante, bem amarelo, a gente vai desligar o fogo e aí a gente vai adicionar toda a manteiga da receita em cubos, gelada. Desligou o fogo, aí você joga a manteiga, com o fouet você vai bater aquilo até toda a manteiga derreter e se misturar naquele creme. Se você for colocar a manteiga com o fogo ligado, o que vai acontecer é que essa mistura vai começar a aquecer demais, a manteiga vai ficar muito quente, vai tender a se separar do creme, além do creme correr o risco de talhar também por conta da alta temperatura colocada sobre as gemas. Então, fez o creme com as gemas, engrossou, desligou, jogou a manteiga gelada, mistura até homogeneizar e o creme está pronto. Só que quando esse creme fica pronto, ele fica muito mais líquido do que ele realmente vai ser depois que ele estiver gelado. Por quê? A alta concentração de manteiga que a gente colocou agora e que derreteu a hora que a gente colocou, depois de fria, vai ganhar mais consistência e cremosidade. Então não adianta a gente querer ver o ponto do nosso creme agora, sendo que ele só vai aparecer de verdade depois de gelado. Então você pode, se você for guardar esse creme, deixar ele gelando para depois montar, você tem que colocar ele num bowl e colocar uma folha de filme plástico encostada no creme para evitar a formação de película. Se você for montar ele direto depois que você acabou de fazer, não é tão legal assim, porque ele vai estar muito líquido. Então você tem que montar dentro de um aro bem fechadinho para que aquele recheio não vaze, e aí depois você gela bem esse bolo e aí você desenforma. Então agora nós temos já as 3 etapas do nosso bolo pronta, falta só a cobertura que a gente vai fazer no final. Então nós já temos a massa, a calda e o recheio e a gente vai montar isso. A gente vai colocar os 2 discos de massa, o primeiro lá embaixo dentro da forma, eu revesti essa forma
com sacos plásticos de congelar, pode ser com acetato, pode ser com filme plástico. O interessante é a gente revestir para não grudar o bolo na forma. Pode ser montado em aro também, sem problema nenhum. E a gente vai regar com a calda, metade da calda nessa massa e o restante na outra camada de bolo. Colocou a calda, a gente vai espalhar todo o recheio sobre essa camada de bolo e então finalizar com a outra camada de bolo e finalizar com o restante de calda. Aqui não tem segredo, a gente tem 2 fatias de bolo, uma calda e um recheio. O recheio não vai ser dividido porque tem uma camada só e a calda vai ser dividida em 2 partes porque são 2 camadas de bolo. Montou esse bolo, embala ele bem, geladeira por pelo menos 5 horas para ele ficar bem firmão, bem geladão, do jeito que a gente quer. Esse bolo é interessante ele comer um pouco mais degelado, digamos assim, mais perto da temperatura ambiente, para ter uma textura um pouco mais macia. Mas nada impede que você coma gelado também, é só tudo essa dica para você saber que as texturas mudam em geladeira, temperatura ambiente e tudo mais. Montou esse bolo, deixou ele gelando, a gente vai preparar a nossa cobertura. Aqui eu vou fazer como se fosse um naked, eu não vou cobrir o bolo inteiro, eu vou fazer só um topo com merengue italiano. O merengue italiano é um dos 3 tipos de merengue que existem e ele é aquele merengue que é feito a partir de uma calda de açúcar. Então, para este merengue a gente vai precisar de claras de ovos. As claras aqui, obviamente, vão ser responsáveis pela aeração e expansão desse merengue. Vamos utilizar açúcar refinado. O açúcar refinado vai ajudar a estabilizar as nossas claras, deixar esse merengue estável, brilhante e docinho, suave. Aqui a gente não vai aromatizar esse merengue com nada, nem com limão, nem com nenhum outro aromático. Por quê? A gente já tem um bolo bastante ácido e esse merengue vai ajudar a dar uma neutralizada nessa acidez toda. Eu não queria colocar mais limão aqui porque a gente já tem bastante limão no bolo. E aí o legal dessa receita é que a gente usa as gemas num lugar, claras no outro, então a gente quase não perde ingredientes aí. As gemas usam no recheio, as claras vai usar na cobertura. E aí também o último ingrediente que a gente vai utilizar é a água. A água aqui basicamente é para dissolver o açúcar e a gente conseguir fazer a calda, né? Se a gente levasse o açúcar a seco para a panela, a gente ia fazer um caramelo, ia ganhar cor e a gente não ia conseguir fazer o nosso merengue. Então, claras, açúcar refinado e água. E aí, para a gente preparar esse merengue, os processos são simples, só também tem que tomar cuidado com algumas dicas aí de temperatura. Então, a gente vai levar para uma panela o açúcar refinado e a água. E a gente vai levar isso ao fogo e a gente pode mexer até esse açúcar se dissolver. Depois a gente não mexe mais. Cuidado para não deixar açúcar na borda da panela, porque esse açúcar começa a cristalizar, isso pode afetar a produção da sua calda e pode inclusive cristalizar a sua calda. Então, leva o açúcar e a água para a panela, mexe um pouquinho só para dissolver, ele vai começar aos poucos a borbulhar e aí você deixa isso sem mexer mais. Aqui é interessante a gente atingir um ponto de temperatura específico, tá? Então eu vou fazer essa calda a 115 graus Celsius. Ah, mas eu não tenho termômetro, como é que eu posso fazer? Existe um jeito que você pode fazer. Pega um copinho com água e bastante gelo, água bem gelada, e você vai aos poucos medindo o ponto dessa calda como? Você pega uma colherzinha da calda, joga dentro dessa água gelada e essa calda, quando chegar no ponto que a gente precisa, você vai conseguir pegá-la de dentro da água e ela vai endurecer, porque como aquela calda está muito quente, a hora que você coloca no gelo ela endurece. Se ela já estiver no ponto, ela tem que formar uma balinha transparente assim, macia. Se você jogar a calda na água e ela dissolver e você não conseguir pegar, ainda está muito rala, muito líquida. Se passar do ponto, o que vai acontecer que cada vez mais essa balinha transparente vai ficar mais rígida. E aí vai ficar uma calda muito pesada para a gente conseguir homogeneizar no nosso merengue. Então, o ponto, se você for fazer sem o termômetro, é esse ponto onde você joga a calda no gelo, na água gelada, e você consegue pegar uma bolinha assim macia, que parece uma bala, né? Tipo uma balinha de sete belo, que é meio grudentinha assim. Esse ponto que você vai ter que ver da calda no gelo. Se você tiver o termômetro, 115 graus Celsius é o ideal. Se você tiver com o termômetro, a hora que seu termômetro atingir ali os 112, 111 graus, você já liga a batedeira no baixo para as claras já começarem a dar uma leve espumada. Atingiu 115 graus Celsius a calda, você desliga a calda do fogo, você vai até a batedeira,
Aumenta um pouco a velocidade da batedeira e você vai jogando essa calda lá dentro aos poucos. E aí vai deixando bater. É interessante nessa hora bater bastante mais rápido para ir conseguindo homogeneizar essa calda que você está jogando. E você vai jogando a calda até aquela calda inteira acabar. A calda acabou, aí você deixa bater ainda mais um tempo até esse merengue inflar bastante, se estabilizar e aí fica bem brilhante e bem firme com ponto de pico. Isso é o merengue italiano. Não é difícil, os processos não são complicados. O que você precisa acertar é o ponto da calda de açúcar e como colocar ela ali dentro. Se você coloca tudo de uma vez muito rápido, pode ser que ela desça toda aquela calda ali para baixo, grude no globo da sua batedeira e não consiga homogeneizar. Se você demora muito para colocar, aquela calda começa a endurecer na panela e você vai ter que voltar para o fogo para derreter, aí é complicado. Então, o importante é você acertar o ponto da calda, colocar ela devagar, porém continuamente. Esse é um processo que não dá para você ficar parando muito. Tipo, fiz a calda, agora deixa eu fazer um negócio ali rapidinho, depois eu volto. Porque a calda começa a esfriar e a endurecer. Então faz a calda, atingiu a temperatura, desliga o fogo, batedeira batendo, vai jogando aos poucos, terminou de colocar toda a calda, deixa bater até virar um merengue bem montado, bem firme e brilhante. Aqui você pode aromatizar com essência, com raspa, com muitas coisas que você quiser. Aqui eu não vou aromatizar com nada, vou deixar ele assim do jeito que tá. E para decorar este bolo, vou utilizar um saco de confeitar com um bico pitanga para a gente poder fazer uns rococozinhos em cima do meu bolo. Como eu quero deixar a lateral dele visível, eu vou fazer a volta inteira e preencher o meio até fechar o meu bolo inteiro com o bico, fazendo como se fosse uma casquinha de sorvete assim em cima, ao redor do bolo todo. Terminei de colocar o merengue sobre o bolo, eu vou colocar aqui um pouquinho de raspa de limão siciliano para dar uma decorada, dar uma cor e também trazer um aroma interessante para o nosso bolo. E aí, depois dessa etapa, o nosso bolo está finalizado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. Compartilha com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui, novas dicas, técnicas e métodos na confeitaria, decoração, massa de bolo, recheio, tudo isso que eu faço aqui para ajudar você a conseguir fazer coisas novas, diferentes. Então compartilha com quem você sabe que pode gostar, deixa um like aqui que isso me ajuda pra caramba aqui no YouTube. Um beijo para todo mundo e até a semana que vem, quarta-feira ao meio-dia. A gente se vê lá.